Muito bem, nação. Temos agora esse corte do Linha de Passe para falar da vitória do nosso Mengão. Flamengo 5-1, Sport rebaixado 1. Beleza, galera? Tá feliz? Tá contente com a liderança do Brasileirão? Então, deixa o like, se inscreva aqui no canal Fute React, o nosso canal 2. Seja bem-vindo e ative o sininho, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Brasileiro? É. Não dá. Vamos lá, estamos de volta com um jogo maluco, Sport 1, Flamengo 0. Vamos lá, para resumir, para quem não viu, o Sport faz 1-0. Aí, aos 37, mais ou menos, tem um homem expulso. Você quer Aos resumir, 41, Luiz Araújo faz um belo gol, 1-1. E aos 42, o Sport tem outro expulso. E pra resumir? assim, e um expulso daquele, não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Mas... o Ramon é expulso e sai andando. Mas o primeiro tempo termina 1-1. É isso, até terminou os surpreendentemente. 15 minutos do segundo tempo, quem tá chegando agora para os melhores momentos desse 5-1, precisa entender que até os 15 do segundo tempo o jogo ainda era de muita tensão para o Flamengo na Arena Pernambuco. Até que o Cebolinha entra, acho que coisa de 2 minutos antes, e era o que precisava, alguém para chutar, para machucar, para forçar o Sport a empurrar, né? Alguém precisava finalizar, porque era um ferrolho ali. Então o Flamengo faz 2-1, né? A partir do momento que faz 2-1, o jogo acaba. Mas até os 15 do segundo tempo ali, o Flamengo sofreu. Aliás, o primeiro tempo muito ruim do Flamengo. Primeiro tempo muito ruim do Flamengo. Não fossem as 2 expulsões, a história poderia ser outra. Eu acho que pode discutir rigidez, critério e tudo mais, mas acho que os 2 foram bem expulsos. Tinha motivo para dar o segundo amarelo nos 2. E tem essa bola aí do Luiz Araújo que empata ainda no primeiro tempo, num cenário que era muito delicado do Flamengo. E até o gol ali que o Cebolinha chuta, sabe? Bate, o rebote, o Juninho, né? O Juninho X, a galera chama de Juninho X, sabia? Porque eu não sabia. É melhor, né? É a abreviação, fica melhor. E bate no joelho, e entra e faz o 2-1 pra soltar um pouco ali, a coisa tava complicada. É que eu vi muita gente falando, mas, pô, 4 faltas, 4 cartões. Sim, se você faz uma falta para cartão, você vai fazer o quê, né? Eu acho que jogadores do esporte, assim, faltas que você não faz se você tem um cartão amarelo. Você deve Segundo evitar cartão, inclusive, o Lucas Lima tá reclamando do né? Ramon Menezes, do cartão do jogador que fez a falta. Você deve evitar ao máximo, porque de fato, assim, era um jogo que, pelo desempenho do Flamengo no primeiro tempo... O primeiro tempo foi triste. O Sport estava muito no jogo. O Flamengo, assim, uma caricatura de si mesmo, sentindo muitos desfalques, sentindo muito aquela sensação de que podia ganhar o jogo a qualquer momento, sei lá, era um Flamengo realmente muito abaixo. Segundo tempo, claro, e tem muito da sacudida que deu o Cebolinha no time, né? Sim. Foi outro time depois da entrada do Cebolinha. No placar, você faz 2 gols um atrás do outro, bom, o jogo acabou, era questão de ver quanto ia terminar, né? Eu achei que o Juninho entrou bem também. Também, sim. Não só pelo gol, Ele e Cebolinha. mas ele deu uma movimentação E briga, diferente. movimenta. Tudo bem, ele entra com 2 jogadores a mais, num outro cenário, mas pela característica dele de pressionar mais lá na frente, o Flamengo fez um jogo mais fluido, conseguiu tirar o Sport até de uma zona de conforto. O Sport estava, mesmo com um jogador a menos, no final do primeiro tempo, estava conseguindo sair tranquilamente, saindo bem, envolvendo o Flamengo. O Flamengo esteve em apuros. No final do primeiro tempo, mesmo já com 2 jogadores a mais, o Flamengo começa a tomar cartões em série também. O João Vitor foi amarelado, Saul, Pulgar. Então você tem um zagueiro e os 2 jogadores que protegem a defesa amarelados, correndo o risco também de serem expulsos. E aí no segundo tempo, com a mexida, né, a entrada do Michael também, aí o Michael passa a fazer a ala direita, Emerson Royal, que teve um jogo de muita dificuldade no primeiro tempo, vira zagueiro no lugar do João Vitor, e aí até também é preciso ponderar, né, um jogador de 18 anos, que tem a oportunidade de jogar, vinha jogando muito pouco, porque geralmente é Léo Pereira e Léo Ortiz, quando um dá brecha tem o Danilo, por causa dos desfalques. Entrou o João Vitor, primeiro jogo dele como titular, sentiu de fato, acaba errando no lance do primeiro gol, recebe uma bola na fogueira também, ali o Ayrton Lucas acaba atravessando essa bola. Mas isso daí também, cara, é o estilo de jogo do Flamengo, né? Ele gosta de sair jogando muito perigosamente. O Flamengo gosta de sofrer, ou melhor, gosta de fazer o torcedor sofrer. Porque não é possível, cara, essa saída de bola aí tem que mudar. Não é a primeira vez que toma gol por causa de um erro de saída de bola, né? Foi uma lambança, né? Esse gol aí do Sport foi
Foi lamentável, cara. Não pode acontecer mais isso. Bola na frente da área, mas não dá também para crucificar um jogador, sendo que o Flamengo inteiro foi abaixo no primeiro tempo, mas pelo menos o Felipe Luiz teve a habilidade, o sangue frio de corrigir no segundo tempo, aproveitar essa vantagem numérica. O Flamengo fez o que tinha de fazer. Esse era um jogo em que, ao contrário do Palmeiras, que você consegue encontrar ali, tem um adversário mais forte, jogando na Vila, ambiente, clássico, do lado do Flamengo não tinha uma essa linha. justificativa. Se tropeça nesse jogo hoje, perde essa oportunidade de ir para a liderança, ia pesar muito para o Felipe Luiz, né? E até uma pesada de mão também de parte da torcida do Flamengo, né? No Felipe Luiz, que é injustificável, cobranças ali, erros eventuais, ok, mas aí querer colocar o Felipe Luiz no rótulo de um técnico que falta cancha, o Felipe Luiz já provou até aqui de que é qualificado o suficiente para estar na posição que ocupa e hoje, pelo menos no segundo tempo, agiu bem, as mexidas funcionaram e deram resultado. Eu não esperava que o Flamengo fizesse um grande jogo. Boa parte desses jogadores que... Você esperava tão abaixo no primeiro tempo? Eu achava que qualquer coisa podia acontecer, eu esperava que o Flamengo conseguisse o resultado. Esse era o jogo que o importante era ganhar, não era jogar tão bem. Óbvio que se jogasse bem, a chance de ganhar seria maior. Eu acho que o Flamengo começa mal, toma o gol, com dificuldade de construção, com dificuldade de marcação. Concordo com o Bleiler sobre a entrada do zagueiro tão jovem e sem experiência, que sentiu o jogo de fato. Ficou muito claro. Mas vamos lembrar, por exemplo, o Juninho. Provavelmente não vai estar no Flamengo na próxima temporada. Cebolinha. Não vai estar no Flamengo na próxima temporada, provavelmente, segundo o noticiário. Michael, provavelmente não vai estar no Flamengo na próxima temporada. Então, não dá para... Pode preparar a barca, vai sair um 7-8. Pode preparar. Exigir desse time que não treina junto, que está muito modificado, que ele faça as coisas que o time principal do Flamengo, mesmo com uma escalação alternativa, está habituado a fazer. Então, eu acho que a atuação foi normal, o Flamengo tinha que vencer. Não me espanta o fato do Sport sucumbir. Vai lembrar que o Sport hoje, para as pessoas dimensionarem, ele tem um ponto a menos. Você divide os pontos do Vitória, que está na zona do rebaixamento. Dividido por 2, o Sport ainda tem um ponto a menos. Sim. Quer dizer, o Vitória tem 35, o Vitória tem 17. Ou seja, é um time que vai errar, que vai tomar cartões bobos, que não vai ter consistência no jogo. O Flamengo aproveitou, fez 5-1, a vitória foi merecida. As 2 expulsões, para mim, são indiscutíveis. Também acho. São indiscutíveis e era o que o Flamengo tinha que fazer. Meter pressão no Palmeiras para o próximo jogo, o Flamengo fez isso. O Palmeiras sentiu o jogo e o Flamengo agora é líder. É um time que semana passada estava ganhando do Atlético, o goleiro engoliu um peru e tomou uma virada. Perfeito. Os erros hoje são incríveis, né? Jogador com amarelo. O roteiro é ainda mais trágico, parece, né? O Matheus Alexandre, para mim, essa é a expulsão mais absurda, né? O cara tem um amarelo e dá um carrinho daquele na lateral. Maluco. Não, a postura dele e a reação do Ramon Mendes. Do Ramon reação. Ele sai andando. O presidente acabou de renunciar. Larguei, sabe? Esse lance aí, pra mim, é algo inexplicável. Esse é o do primeiro amarelo dele. Né? O árbitro volta atrás. Mas o lance do vermelho, do segundo, é uma coisa que um jogador profissional num jogo de primeira divisão não pode cometer. Olha lá, ele tá bem atrás e dá um carrinho, quase uma tesoura no jogador. E no segundo, do Ramon, é até um lance que você pode ter uma margem de interpretação, de discussão. É um empurrão, mas tem um calço por baixo. Mas se nem os jogadores do Sport, se nem o próprio Ramon, que é o infrator, reclamou, o árbitro ali manteve o critério, até o critério utilizado com jogadores do Flamengo também. Saul, o Pulgar, que toma um cartão amarelo, o árbitro manteve esse critério até no primeiro tempo. Então, o estranho aí não é o Sport ter feito 4 faltas e tomado 6 cartões, né, contando com um vermelho. Jogadores amarelados cometerem as faltas que Ramon e Matheus Alexandre cometeram. Isso é a parte que chama atenção. Tudo bem que o time já está rebaixado, está nessa situação. O Sport também, né, negociou o direito de comercialização dos ingressos na Arena Pernambuco. Boa parte da torcida era rubro-negra, mas do Flamengo. Então ali é um sinal, um atestado de um time que já está entregue, mas ainda assim, né, não permite aos jogadores cometerem. Para mim é um ato de antiprofissionalismo, de falta de amor à profissão. Mas do lado do Flamengo tem algo para o Felipe Luiz aproveitar desse jogo. Porque, tudo bem, o Birner pontuou, e com razão, que Juninho... A minha é a confiança do Cebolinha. Então, a confiança do Cebolinha,
O Juninho... O melhor em campo pra mim foi o Luiz Araújo, depois do Cebolinha. Para mim também. Mas o Juninho, até o fim da temporada, pode ser útil. Verdade. Se a gente estava falando Pode. do Roleiser aqui no Santos, em alguns jogos, o Flamengo estava pedindo um cara com as características dele e, de novo. E é bom pra carreira dele que ele se destaque. Sim, até para tentar É bom, acho que pode e tal, mas quem vê treino é o Felipe e hoje foi contra o Sport com 9. Não, mas tudo bem, mas o Juninho... Só pra gente também não achar que pintou a solução Não. para o ataque do Flamengo sem Pedro. Mas o Juninho tá longe de ser um craque, tem limitações técnicas evidentes, mas para a proposta de jogo do Filipe Luiz, que o Filipe Luiz, quando deu aquele puxão de orelha no Pedro, era muito porque ele tinha um modelo de jogo em que o Pedro tinha dificuldade de se adaptar no momento sem a bola, porque pressionava pouco. O Juninho, se tem uma virtude no jogo dele, é pressionar lá na frente. O terceiro gol sai porque ele dá um pique na saída de bola até do Sport, pressiona o goleiro e o Flamengo rouba a bola. Então, aproveitar o momento, até do Michael, que entrou ali pelo lado direito sendo útil, para retomar algo que o Flamengo fazia bem e deixou baixar um pouco a rotação nos últimos jogos, que é a pressão alta. O Filipe Luiz falou isso hoje. Não encaixou contra o Sport já rebaixado e não vinha encaixando em outros jogos. O Santos, no primeiro tempo no Maracanã, coloca o Flamengo em dificuldade, porque também não conseguia pressionar lá na frente. Ele falou que não se reconhecia no time por causa dessa postura, dessa falta de pressão. E por que isso acontece? Tem, claro, ali de escolhas do Filipe Luiz, né? Quando você tem um time mais técnico, com Pedro, com Carrascal, com Samuel Lino, naturalmente você tende a perder nesse momento sem a bola, mas estamos num final de temporada. Então, jogadores desgastados, jogadores precisando dosar a minutagem, não dá para pressionar alto o tempo inteiro. Então aproveita mais esses caras do banco, ainda mais que retomaram um pouco da confiança, e dá mais minutos. Então o Juninho pode ter mais minutos, principalmente olhando para o Campeonato Brasileiro e dosando para a final da Libertadores. O Cebolinha, e aí está muito mais na conta do jogador do que do Filipe Luiz. O Cebolinha ainda continua carecendo de uma sequência sem lesões, saudável, mas se ele estiver disponível até o fim da temporada, que se use mais. E não estou falando como titular, mas para ganhar mais minutos e para ter o Flamengo tentar retomar muito dessa boa pressão alta que fazia no começo do trabalho do Filipe Luiz. Eu queria trazer o Palmeiras. A gente tem uma tela dos próximos jogos, né? É óbvio, a gente vai ficar fazendo esse exercício. Aqui não é aquele, como é que chama? Não é palpitômetro, que você coloca os próximos jogos e vai colocando, ticando, fazendo ali. A gente tem, Selva, os próximos jogos, porque daí fica mais fácil a gente falar em cima. Palpitômetro no Rio, calçado de... Vamos lá, a gente tem chama o calçado. Atlético fora, Vitória em casa, Fluminense em casa, Grêmio fora, Ceará fora. Não necessariamente... Tá invertido isso daí. O jogo contra o Atlético Mineiro foi adiado, né? O Palmeiras vai enfrentar agora o Vitória. Nessa O ordem. problema é a ordem aí, né? O Atlético não é o próximo. Exato. Próximo meio de semana é Vitória com Fluminense que bate. Depois o que bate é Fluminense com Bragantino. E depois o que bate é Grêmio com Atlético Mineiro. Então vamos lá, a próxima é Vitória em casa, o Palmeiras. E Fluminense no Maracanã pro E Flamengo. Fluminense e Maracanã. Vamos lá, a gente vai colocar na ordem. Então vamos lá. É uma rodada melhor pro Palmeiras, a próxima. E as duas seguintes melhores pro Flamengo. Melhor. E aí o quê? Aí A o resto... próxima rodada ela parece ser mais favorável ao Palmeiras, porque o Flamengo tem um clássico. Em tese, ele é mais favorável ao Palmeiras. E as outras duas, ela em tese, são mais favoráveis ao Quais são as Flamengo. outras duas? Na rodada que o Palmeiras pega o Fluminense, em casa, ainda que seja no Allianz, o Flamengo pega o Bragantino, também em casa. Sim, Maracanã. concordo contigo. E na rodada seguinte, o Palmeiras pega um Grêmio, fora, Tá. e o Flamengo pega um Galo fora 3 dias depois da final da Sul-Americana. Ou seja, Quando não dá pra decidir nada do Atlético. não importa o resultado da final da Sul-Americana. Né? Ganhando ou perdendo, ele vai estar... Ou vem abalado, tentando lugar de qualquer jeito, ou vem campeão, não é o Galo. resolveu a temporada. Não é o infelizmente. Galo mais mobilizado para esse jogo do dia Certeza, 25. certeza. Exato. Vamos lá. Para vocês, Só que na última além rodada- da questão, óbvio, que a questão matemática ela é muito importante. Eu vou falar além da questão matemática, o telespectador vai falar, pô, e aí, cara pálida, que mais? Mas, assim, a gente está falando de astral, a gente está falando de um monte de coisa. Lembrando que eles ainda desembocam na final da Libertadores. Mas, assim, E esses três jogos que a gente citou são os 3 jogos pré-final. esses 3 jogos que você citou, tá. O que temos de mudança além da matemática? Assim, de astral, de... Vocês O momento é continuam... do Flamengo agora. Hã? O momento é do Flamengo agora. Como era do Palmeiras há 3 rodadas. Mas isso não garante nada. Mas na rodada que vem, se o Palmeiras Não. ganha do Vitória, o Flamengo perde do Fluminense, o Palmeiras volta à liderança. E se o Flamengo empatar com o Fluminense? O Flamengo é líder, Flamengo é independentemente do Palmeiras e pontos. Vitória.
A rodada é melhor pra Não, quem? mas é por isso que eu não garante nada. Mas o momento hoje anímico é do flamenguista dormindo, feliz da vida, e o Palmeiras preocupado que tropeçou 2 seguidas em reta final. O momento hoje é do Flamengo. Mas não é de campeonato perdido. Não, mas não, Nem de como, ca- não, como nem de não ca- era. Deixa eu te perguntar, você tá feliz? Tá, né? Então tá bom. Eu também tô muito feliz, cara. Citou. Nem de Como não campeonato era, a ganha. gente bateu isso aqui na mesa, como não era quando o Palmeiras abriu 3 pontos e 2 vitórias a mais. Sim, Essa troca ela foi muito constante. O Flamengo volta da última data FIFA, vence o Palmeiras. Agora o momento do Flamengo. O Flamengo depois começa a tropeçar e o Palmeiras embala. Agora o momento do Palmeiras. Esse fim de semana, o momento do Flamengo. Não tem algo linear ali de que agora embalou. O ponto é que muito aberto. depois do Fla-Flu, em todos os outros jogos, o Flamengo dá para tratar como favorito. Até o jogo fora com o Atlético, pelo contexto do jogo. Sim. 3 dias Também depois da acho. final da Sul-Americana. Então, assim, eu acho que o Fla-Flu é o jogo do campeonato. Se a gente for olhar a diferença. Só que tem um detalhe, né, cara? Tem um detalhe. O Flamengo contra o Atlético Mineiro, será que vai estar focado no jogo ou vai estar com a cabeça na final da Libertadores? Porque é o último jogo do Campeonato Brasileiro antes da final da Libertadores. Eis a questão, né? Em pontos agora, a chance do Palmeiras voltar a ser líder se o Flamengo perder esse jogo. Então, assim... eu acho Mas, que... Léo, o último jogo do Flamengo é com o Mirassol fora. Então, mas assim... O Mirassol tá invicto. Tá, mas o Mirassol já estará na Libertadores. Claro mas que há uma em mobilização, casa, a vontade de querer terminar bem o campeonato. eu acho É um jogo que o Brasil vai estar olhando pro Mirassol. Eu acho que se o Mirassol não perder o penúltimo jogo que vai ter em casa, faltam 2, ele vira uma coisa especial. épica terminar a Campeonato Brasileiro sem perder jogos em casa. Um time em festa, sem pressão nenhuma, como foi a temporada inteira. E quem sabe ainda com um incentivo maior financeiro para ganhar do Mirassol. Talvez da sua própria Não tô diretoria. dizendo que o jogo vai ser fácil, mas eu ainda trataria o Flamengo Pra ganhar do como Flamengo. favorito nesse Mas jogo. eu acho que sei. tem Eu acho que tá uma- tudo aberto. tem uma boa- Não sou incapaz de ter ideia do que vai acontecer. Mas até pela final da Libertadores, calendário, remanejamento dos jogos, há uma boa chance do Campeonato Brasileiro ser decidido na última rodada. Pelo que se espera, pode até ser que um desses times tenha uma vantagem de 3 pontos, 1 ponto, mas eu vejo que, pelo que se desenhou até aqui, e até por essa alternância, a gente tem um cenário de Tem uma campeonato outra decidido pegadinha. na rodada E não é nem final. pegadinha, é e os dois pegadona. times jogam fora. Não é pegadinha, é pegadona. É uma pegadona do tamanho do Maracanã ou do Allianz Parque. Como o time que perder a Libertadores vai reagir depois da derrota? Depois sobram 2. Qual o impacto que isso vai ter? São as 2 últimas rodadas. Eu sou incapaz de prever. Eu acho que tem muito impacto. Então, mas eu sou incapaz muito de impacto. mensurar isso. Mas posso te falar, tem muito impacto. Se eles saem... Esse é um exercício do famoso sim. Por isso que não tem campeonato resolvido e encaminhado. Não, eu também acho. Porque assim, a gente fala quem perder vai sair destroçado. Não, mas quem ganhar também vai ter minimamente uma festinha, entendeu? Se eles estiverem muito Mas tem emboladinhos uma de leseta, brasileiro... se tornou algo muito especial, como o Botafogo fez ano passado, ganhar a Libertadores Brasileiro, como Sim. o próprio Flamengo fez em 2019, ganhando o Libertadores e Brasileiro. E não acho que ninguém vai largar de ressaca e mirar no Intercontinental lá do dia 10 de... Não acho que é isso. Acho que entra até mais leve, porque uma taça já tem. Sim, entra sem mais leve, com o peso todo do outro e o lado. contrário? O papo é outro. É isso. Só tem positiva coisa positiva aí. Você imagina se um time puder perder As as duas. duas taças dos principais campeonatos no ano, terminar o ano como Em um uma fracasso semana. de Em conquista? uma semana. Cara, uma Uma loucura. semana. Mas do outro lado, queira ou não, por mais que seja um baque, é melhor ter a possibilidade de ainda disputar um título e salvar a temporada do que não ter como o Atlético no ano passado. Sim. Tinha perdido a Vamos Copa do Brasil e perde a Libertadores. um bando de suposição nossa, porque a reação ela é muito particular, né? Ela é muito humana. Então, de mas- cada um, de mas- cada grupo, de como Claro, vai se desenhar. claro. Como vai se desenhar esse jogo? É um baile de bola? É uma decisão por pênalti? Se é um erro pontual como foi o Isso. Andrés em 2021? É muito Arbitragem. difícil prever, exato. Você ainda Exato. tem um Uma caminho, lesão, não mas sei. você ainda tem um caminho, pensando com a cabeça do treinador, para motivar. Olha, perdemos esse aqui, mas ainda temos uma frente. E essa é a frente que pode dar para o nosso torcedor ali um alento de tá bom, perdemos a final por um rival direto,
mas no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, levamos e tá elas por elas, por assim dizer. Então, nesse aspecto, o grande desafio agora, tanto de Felipe Luiz quanto do Abel, é de não deixar a poeira, o ânimo baixar por causa de um cenário momentâneo de fim de semana, de rodada. E essa é a missão agora do Abel, de manter a mobilização, porque tem a Libertadores e o Campeonato Brasileiro muito vivo. E até no caso do Palmeiras, tem esse lado circunstancial de ter um time muito desfalcado. O Flamengo também estava muito desfalcado, os dois times, né? Mais de 10 desfalques nesses jogos. Mas o Flamengo, ainda queira ou não, conseguiu tirar do banco Michael, Juninho, que acaba fazendo gol, Cebolinha. Então, são jogadores de qualidade. No lado do Palmeiras, tinha o Flaco Lopes. Para o segundo tempo, o Flaco Lopes que voltou no meio de uma data FIFA porque a Argentina não tinha o segundo jogo. Fora isso, não é um jogo também para o Palmeiras falar, nossa, tudo perdido, porque há o atenuante de ter jogado com um time completamente modificado. Eu acho que essa rodada próxima é muito interessante, porque tudo que o Palmeiras precisa é isso, né? De uma rodada em que ele consiga eventualmente tirar essa vantagem, nem retomar a ponta. Acho que um empate, por mais que o Flamengo continue à frente, seria uma coisa bastante importante. E assim, se o Palmeiras quer ainda continuar nessa coisa, não pode nem imaginar, e não imagino, que tenha problema com Vitória, embora a Vitória nos últimos jogos não tenha jogado mal, hein? Não. Vitória dos times. Agora, já até para arrematar o programa, a gente está nos encaminhando, a gente está falando para a reta final, a gente teve o Santos aqui como vencedor. Acho que foi o Léo que falou, Inter que se cuide. E você falou do Inter e do Vitória, né? Que é uma vitória ruim para os dois. Mas ainda falando da ponta, a gente vinha falando de um Palmeiras muito, muito robusto. Dos desfalques, são vários que o Palmeiras teve hoje, né? O que faz mais falta? É não ter Flaco e Roque, sim, lá na frente? Ou tem mais coisa aí? Porque o Abel, quando ressaltou o mau Palmeiras hoje, ele falou de meio campo. Ele não falou de ataque. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Mas o ataque também foi mal. O Bruno Rodrigues, até de certa forma sacrificado, mas jogou muitas vezes ali pelo lado esquerdo, ele está acostumado a jogar e foi mal, não foi bem no jogo. O Maurício produziu muito pouco, né? Teve a oportunidade ali no lance da suposta penalidade, mas para mim acaba vacilando também. Se tivesse um pouco mais ligado, poderia ter se antecipado. Então, o Veiga, muita dificuldade também física, né, na rotação do jogo. Se a gente comparar o Neymar com a dificuldade, voltando, acabou aparecendo muito mais do que ele na articulação do time. Então, foi um Palmeiras que, mesmo com a formação inicial, só conseguiu dar uma resposta quando entra o Luigi, dá mais pulmão, dá mais força, dá mais velocidade para o ataque, e o Flaco ali para preparação de jogada, disputando mais bolas com os zagueiros. Mas foi um Palmeiras individualmente também no primeiro tempo muito abaixo, né? E não só porque o meio-campo não funcionou, mas porque eu nem digo escolhas do Abel, o que ele tinha à disposição para essa partida, esses jogadores apresentaram muito pouco. Você perde em capacidade de retenção de bola, você perde em poder associativo, você perde em capacidade de definição que eles têm, você explosão do Vitor Roque. Você perde muita coisa. Construção por dentro. Mudou tudo no Palmeiras. Então, assim, que não tinha, que era só pelo lado antes deles. É que assim, nunca são compartimentos totalmente separados, né? Claro, mas é evidente que você tem um pilar ali que estava funcionando muito bem que você perde, né? E aí, Pedrão? Eu acho que é difícil não pesar a perda que se tem. E acho que a partir de agora, a gente está falando de 3 jogos, a gente começa numa sequência de 10 dias e 3 jogos, véspera de final. E aí a gente começa a falar de dia de decisão, depois a gente fala de 2 jogos. Acho que tudo que, por menor que seja, pesa muito. Pesa muito agora para a situação de Palmeiras, a gente está falando, e de Flamengo também. Então não dá para dizer que tem pouco impacto, tem pouco peso, Felipe. Vamos ouvir o Vojvoda, técnico do Santos. Aí, galera. Beleza. Fui aqui até onde deu, cara. As análises da vitória do nosso Mengão, o Flamengo que não fez um bom primeiro tempo, né? Até surpreendeu o futebol pobre que o Flamengo apresentou no primeiro tempo. Graças a Deus que os jogadores do Sport foram irresponsáveis, né? E foram expulsos corretamente, porque as faltas que eles fizeram
eram para cartões amarelos. E assim o árbitro fez, aplicando a regra, né, dando cartões para eles. Depois que o Flamengo fica com um jogador a mais e empata o jogo com um golaço do Luiz Araújo, cara, aí muda totalmente, né? Logo em seguida, outro jogador do Sport é expulso. O Flamengo fica com 2 jogadores a mais e com o jogo empatado. Vai para o intervalo com o jogo em 1-1, né? Volta para o segundo tempo. Até achei que o gol ali da virada, né? O segundo gol do Flamengo demorou um pouco a sair, né? Mas depois que saiu o gol da virada, o segundo gol do Juninho, né? Aí descambou. Aí Bruno Henrique fez gol. Daí o Ayrton Lucas fez gol. E também o Douglas Telles, né? O garotinho da base fez gol também, né? Ele que entrou em campo e ficou quase 1 minuto. Tocou na bola e fez o gol. Ou seja, ele fez o gol com menos de 1 minuto. Maravilha, tá aí. Flamengo 5, Sport 1, Palmeiras 0, Santos 1. Flamengo líder do Brasileirão. Temos 3 pontos de vantagem com os mesmos números de vitórias. Os dois têm 21 vitórias. Tamo juntos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!